Hi, dear saints. So good to be with you. Olá, queridos santos. É muito bom estar com vocês nesse tempo. Nessa sessão, vamos começar a passar pelas lições que vamos passar nesse ano seguinte. Como o irmão Rick comentou, estamos cobrindo esse livro, o livro acerca da vida. Conhecer e experimentar a vida. Mais uma vez, gostaríamos que todos vocês tivessem uma cópia desse livro. Seria de muita ajuda. Quando vamos à tabela de conteúdos, pode ser de grande ajuda para nós e no nosso cuidado com os jovens. Essa é a Escola da Verdade. E também vocês têm esboços que começam com a lição 1, a vida divina e eterna, e vida é o próprio Deus. Essa lição cobre duas lições do livro, as lições 1 e 2. A primeira questão aqui é a vida divina e eterna. Claro, divina, se referindo ao fato de que essa vida pertence a Deus. E, de fato, essa vida é o próprio Deus. Então, há um adjetivo aqui, eterna. Eterna, no conceito do tempo, você pensa em algo que dura por muito tempo. Mas algo eterno é muito mais. Denota que essa vida, quanto ao tempo, ela dura eternamente. Ela continua, isso está certo, não tem início nem fim. Mas com respeito ao espaço, essa vida é vasta, ilimitada. E com respeito à qualidade, essa vida é perfeita, completa e sem defeitos. Então, essa é a vida que recebemos por meio da regeneração. Em outras palavras, por meio da regeneração recebemos a vida divina e eterna de Deus, que é o próprio Deus. Então, aqui temos o primeiro ponto no esboço, que é importante. Se vamos tentar compartilhar com os jovens acerca de vida, precisamos ser muito específicos acerca de qual tipo de vida estamos querendo falar. Na língua grega, que foi a língua em que o Novo Testamento foi escrito, há três palavras para a vida. Zoé denota a vida divina, eterna, incriada e indestrutível de Deus. Há a palavra psique, que denota a vida da alma humana criada por Deus, e bios, que é a vida física do homem criado por Deus. Então, no grego, temos três palavras. Mas nós, no inglês, por exemplo, e no português, e no espanhol também, temos apenas uma palavra para a vida. Mas quando falamos acerca da vida divina e eterna de Deus, no grego original, estamos nos referindo à vida Zoe, que é a vida de Deus. Isso é importante. Esse é o tópico deste ano. A primeira coisa que precisamos explicar aos jovens é que tipo de vida estamos falando. Por exemplo, em João 10, 11, o Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida para as ovelhas. A palavra vida aqui é psique, mas também sabemos que ele se entregou a si mesmo, ele entregou a sua vida física. Por exemplo, em João 10, 10, a palavra diz que ele veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Vida aqui é zoé. Então é importante sabermos essas questões para sermos capazes de explicar aos jovens. Então, apesar de haver três tipos de vida, eu vou agora para o item B. Somente a vida de Deus é realmente vida. Nenhuma outra vida pode ser considerada vida, porque somente a vida de Deus é divina e eterna. A primeira
referência aqui é 1 João 5,12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, João 3,6. O que é João 3. Ter a vida é ter essa pessoa maravilhosa que é o Filho. Isso mostra que ter a vida não é apenas algo que recebemos de Deus, mas é o próprio Deus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Louvado seja o Senhor por isso. A vida humana e qualquer outro tipo de vida morre. Então podemos dizer que todas as outras vidas que observamos, a vida animal, a vida das árvores, se não cuidarmos dessas vidas, como a vida da planta que o irmão Rick mostrou, elas morrem. Até mesmo a nossa vida humana vai passar. Que nos mostra que essas vidas são apenas uma figura da vida real. A vida real é a vida de Deus, que não morre. Essa é a vida que recebemos. Se temos a vida divina, e se somos colocados em uma situação de morte, essa é a vida. A vida de ressurreição é a própria vida que passou pela morte e saiu em ressurreição. É isso que chamamos de vida de ressurreição. É a vida que entrou na morte, passou pela morte e saiu da morte. Então vemos o que é a vida de ressurreição, é a vida de Deus. A vida de Deus é essa vida, a vida que não pode ser posta à morte. E essa é a vida que recebemos. Então, é importante que sejamos capazes de transmitir isso aos jovens. Que esse dom maravilhoso que recebemos por meio do arrependimento, abrimos o coração e recebemos o Senhor como nosso Salvador. Isso nos trouxe essa pessoa maravilhosa. E essa vida que recebemos é uma vida que passou pela morte e saiu em ressurreição. Então, na nossa situação, na nossa vida diária, podemos passar por situações nas quais nos encontramos sobre talvez uma pessoa, talvez uma circunstância, uma situação. Então, essa situação está trabalhando a morte no nosso ambiente, mas porque temos a vida divina, a vida eterna, a vida que é a vida real, então podemos atravessar isso com o Senhor e sair em ressurreição. Em outras palavras, essa vida não é afetada pela morte. Na vida humana passamos por muitas situações que são situações de morte, mas porque temos a vida divina, essa pessoa maravilhosa que está no nosso espírito, podemos viver em outra esfera. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que você tem os pontos e ao final de uma lição há um material para leitura que mostra os capítulos do livro e perguntas que nos ajudam com a nossa memória acerca dos pontos e também muitos versículos que gostaríamos que os jovens memorizassem na Escola da Verdade. Essa é a estrutura do esboço. Quando termina o esboço, aparece um item que chama foco, que é o encargo para essa lição. Ao final do esboço, podemos ler o foco para ver qual que é o encargo. Ponto 2 diz: essa vida é eterna. Eterna significa incriada, sem começo nem fim, existindo por si mesma e para sempre, existindo imutavelmente. É a vida que não muda.
Como eu mencionei anteriormente, a vida divina, a vida eterna, tem a qualidade de ser a vida que não muda, porque a eterna, ela permanece. Então, na nossa experiência, para transmitir a nossa experiência aos jovens e ajudá-los a experimentarem a vida eterna, eles podem estar em uma reunião e nós experimentamos a vida, somos supridos, encorajados, fortalecidos, mas então algo ocorre no nosso ambiente, talvez somos ofendidos ou ofendemos, e esse desfrute vai embora. Essa vida não está mais sendo eterna na minha experiência, mas essa vida é eterna. Então, ela deveria permanecer na minha experiência. Eu não deveria ser incomodado por essa situação. Em outras palavras, o que acontece no meu ambiente não deveria roubar a minha alegria e a minha experiência de vida. Em outras palavras, talvez eu chego em casa e minha esposa cozinhou a refeição errada, que eu não gosto. Será que eu vou perder a minha paciência? Talvez eu estou muito alegre na reunião, mas então eu olho para a mesa. Será que essa vida não vai permanecer porque eu vou comer algo que eu não quero? Mas naquele momento eu preciso fazer uma escolha de tomar e viver por essa outra vida, ok? Gostaria de trazer um versículo, Hebreus 7:16. Constituído não segundo a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Em grego, a palavra indestrutível, kataloton, significa indissolúvel, que não pode ser quebrada. Sabemos que no ministério foi aberto a nós como a natureza de Deus é ouro. 1 Coríntios diz que podemos edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Claro que ouro ali significa a natureza divina de Deus. Ouro é um elemento que não muda. Essa é a natureza de Deus. A vida de Deus é indissolúvel. Se você colocar ele na água, não dissolve. Se você colocar algum outro produto na água, pode dissolver imediatamente, mas não é a vida que recebemos. A vida que recebemos é a vida de ouro, é a vida de Deus. Essa vida é indissolúvel, ela não muda, ela é imutável. Em outras palavras, não importa qual é o ambiente, ela permanece a mesma, é essa vida que temos. E quando temos essa vida e vivemos por essa vida é expressada no nosso viver. Veremos mais disso à medida que atravessamos essas lições. À medida que atravessamos aqui, nessa lição, essa vida pode ser experimentada diariamente. Louvado seja o Senhor. Temos essa vida e podemos experimentá-la diariamente. C1, devemos aprender a experimentar essa vida todos os dias para fazê-la crescer em nós até a maturidade. Essa vida resulta numa vida que é piedosa, que expressa o que Deus é, e, por fim, produz a Nova Jerusalém, o mesclar do Deus triuno processado e seu homem tripartido, escolhido, redimido, regenerado e transformado. Algo que eu quero mencionar aqui é que essa vida, no próximo ponto, ela precisa ser mantida. Se não mantivermos essa vida, ela se esvai. Significa que não demos os nutrientes adequados para ela crescer. A vida continua lá. E ela vai chegar à maturidade, seja nessa era ou na próxima era. Mas nessa era, é uma era na qual podemos cooperar com Deus para manter a vida, cooperar com o Senhor para remover
os obstáculos para que essa vida cresça, para que experimentemos Deus plenamente. Então, a vida eterna e divina, ela pode ser real para mim na minha vida diária. Isso deve ser para nós, santos que estamos servindo, e para os jovens. Se vamos ensinar, né, na Escola da Verdade em alguns meses, temos algum tempo para buscar o Senhor, para que Ele nos dê as experiências, para que tenhamos, de fato, um testemunho acerca de como na minha escola, no meu relacionamento com os cooperadores, e eu experimente, meus colegas, eu experimente a vida divina. Apesar de estar numa situação de opressão, eu posso me abrir ao Senhor em meio àquilo e eu experimento ressurreição, eu experimento vida em meio àquela situação. Temos uma oportunidade muito maravilhosa de entrar nessas coisas e buscar o Senhor, para que o Senhor traga essas questões na nossa experiência, para que possamos trazer algo de experiência aos jovens nos próximos meses, quando tivermos a Escola da Verdade. Então, essa vida precisa ser mantida. Então, a palavra-chave aqui é mantida. Quando um bebê nasce, ele nasce com a capacidade e o potencial de ser um homem plenamente crescido. Mas a não ser que uma mãe e um pai não trabalhem juntos para cuidar desse bebê, alimentando ele ou ela, cuidando da sua vestimenta, etc. Essa vida não crescerá. Mas, se esse bebê é cuidado de uma maneira boa, por exemplo, eu fui convidado para comemorar 1 ano de idade desse bebê, que foi nascido na igreja, e eles estavam fazendo algo celebrando o fato de que tiveram um bebê 1 ano atrás. Agora, se você olhar as fotos desse pequeno Daniel que nasceu, ele cresceu e agora ele tem a estatura de alguém com 1 ano. Eles cuidaram dele, alimentaram, e hoje ele é um menino saudável de 1 ano de idade. Seria muito preocupante se depois de 1 ano o bebê continuasse com a aparência de 3 meses de idade. E é mais preocupante para nós se estivermos na vida da igreja por um bom tempo e nós não vermos nenhum crescimento em nós. Isso deveria acender um fogo em nós para buscar o crescimento de vida e perguntar, Senhor, há algo em meu viver? Há algo que precisa ser lidado para que a vida cresça em mim? Eu vejo que eu não tenho crescido, Senhor. O que é que está te impedindo? Se abrirmos ao Senhor dessa maneira, creio que o Senhor vai nos levar a prosseguir na nossa experiência da sua vida que é eterna. Ok. Como eu mencionei, o índice desse livro é muito importante, porque nos leva, através do conhecimento de vida, as experiências de vida, lidar com o que impede o crescimento de vida. Quando lidamos com esses impedimentos, isso traz os resultados da vida. Então, precisamos manter a vida. Vamos entrar mais nisso nos próximos esboços. Deus é a vida é o próprio Deus. Louvado seja o Senhor. Mencionamos muitas vezes que vida é o próprio Deus. Quando recebemos vida, recebemos Deus como vida. Então, no algarismo romano 2, quando recebemos vida, recebemos não a vida de Deus, mas Deus como vida. Deus não somente nos deu sua vida, Ele mesmo veio para ser nossa vida. Louvado seja o Senhor. Assim como vida é o próprio Deus, vida também é Cristo. Assim como ter vida é ter o próprio Deus, ter vida também é ter Cristo. Isso é maravilhoso. Porque Deus, vida é o Deus triuno, basicamente. Então, aqui em João 11:25,
O Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham a abundância. Em 1 João 5:12, aquele que tem o Filho tem a vida. Mas de quem recebemos a vida? Recebemos a vida do Espírito. Temos o ponto C. Embora Cristo seja a vida, é difícil Cristo dar-lhe vida. O Espírito é o que dá vida. Então, o Senhor em João 6,63, ele disse, as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Segundo Coríntios 3,6, nos diz que a letra mata, mas o Espírito dá vida. Louvado seja o Senhor. Essa é uma questão do Deus triuno como vida a nós. O Pai é a fonte da vida, o Filho é o curso da vida e o Espírito é o fluir da vida. Cantamos o hino e vida é o Deus Pai em Jesus Cristo fluindo para nós como Espírito. Vida é uma pessoa, e essa pessoa tem uma personalidade, que significa que essa pessoa tem uma vida, e essa vida tem certas preferências por certas coisas. Ele tem sentimentos, tem uma mente, tem emoções. Quando recebemos a vida divina, recebemos Deus, que é uma pessoa, essa pessoa tem uma personalidade, que gosta de certas coisas, não gosta de outras, tem uma mente própria. Toda vida tem uma natureza. Então, quando nós estamos colocados em uma situação na qual ouvimos alguma fofoca, ou vemos algo que o Senhor está nos guiando para não olhar, isso nos mostra que ele tem certos sentimentos acerca de o que fazemos. Nesse momento é que tomamos a decisão. Obedecer o Senhor, ser um com o Senhor e o seu guiar, ou ignoramos o Senhor e damos vazão à nossa concupiscência e aos nossos desejos. Então, perdemos a oportunidade de ganhar mais da vida divina. Então, vemos isso na nossa experiência. Então, irmãos e irmãs, o ponto aqui é que Deus é uma pessoa, a vida é o próprio Deus, ele é uma pessoa, essa pessoa tem uma personalidade, que gosta e desgosta de certas coisas, e tem preferências. Ele reage a certas coisas. Há certas coisas que a vida divina não gosta, e nós sabemos no nosso espírito. Quando nos apresentamos para certas coisas, que a vida em nós protesta acerca do que possamos estar fazendo. E nesse momento, mais uma vez, temos uma escolha. Estar sob o trono e receber o falar do Senhor e dizer amém, ou, basicamente, declarar rebelião. Isso nos leva a permanecer bebês em Cristo. Queremos que os jovens tenham experiências para crescer na vida divina. Então, leamos o foco juntos. O encargo da primeira lição é impressionar os jovens com a necessidade de entrar em outra esfera, a esfera da vida divina. A vida é realmente misteriosa. Não se pode vê-la, tocá-la, cheirá-la ou prová-la. Mas ela é mais real que qualquer coisa na esfera física. Precisamos despertar os jovens para desejarem a experiência e crescimento na vida divina. Então, eu gostaria de enfatizar, se queremos ajudar os jovens a ter a experiência real da vida divina, crescer na vida divina, nós precisamos ter essas experiências e permitir que o Senhor, e ir ao Senhor, dizer, Senhor, cresce em mim, dá-me as experiências que eu preciso para crescer na vida divina. Ok, irmãos e irmãs? À medida que prosseguimos para a lição 2, pulamos para as lições 20 e 21 do livro, acerca de
manutenção. Porque a razão de pularmos da 1 e 2 para 20 e 21 é que queremos trazer a questão da prática imediatamente na Escola da Verdade e não esperar até o final da Escola da Verdade para entrar nessa questão da prática. O que estamos praticando? Manter um espírito forte, invocando e orando, ser enriquecido com a palavra, lendo com oração, lendo, estudando e memorizando a palavra. Como o irmão Rick mencionou na sua palavra introdutória hoje, há um perigo em que apenas praticamos sem estarmos de fato no Espírito, sem receber o benefício da experiência da vida divina. E isso pode ser porque temos problemas na nossa consciência. Queremos ajudar os nossos jovens a ter uma consciência livre de ofensas. Para que qualquer dessas práticas sejam reais, precisamos de uma consciência livre para termos comunhão com o Senhor, porque invocar o nome do Senhor é ter comunhão com o Senhor, orar é ter comunhão com o Senhor, ler a palavra é ter comunhão com o Senhor. Então, se a nossa consciência não é adequada diante do Senhor, se temos condenação na nossa consciência, que é muito facilmente levado a cabo por confessar nossos pecados, e o sangue de Jesus nos lava de todos os pecados. Então, nossa comunhão com o Senhor e o sentimento na nossa intuição se torna rica. Então, quando invocamos o Senhor, de fato estamos tocando essa pessoa e não apenas proferindo algumas palavras. Então, essas são práticas que vão ser uma maçaneta para as verdades que estamos apresentando. Queremos inspirar os jovens a apreciar e a entrar na experiência de invocar o Senhor. Mas, uma coisa antes dessa questão de invocar, eu gostaria de enfatizar que a primeira coisa é amar o Senhor. Antes de invocarmos o Senhor, exercitar nosso espírito, precisamos voltar nosso coração ao Senhor. Nosso coração é a entrada e a saída do nosso ser. Se o nosso coração não está inclinado, aberto a Deus, eu posso exercitar meu espírito, mas não há conexão. Então, na nossa experiência, algumas vezes, no nosso zelo, podemos perguntar aos nossos filhos a virem às reuniões, ou antes até mesmo de irmos às reuniões, mas o coração deles está endurecido, não podemos forçar alguém a amar o Senhor. É do livre-arbítrio deles se abrirem ao Senhor. Então, a primeira questão é amar o Senhor. Precisamos buscar o Senhor para ter o caminho de inspirar os jovens a amarem o Senhor, a voltarem o coração ao Senhor. Então, todas essas práticas, com o coração como a entrada, para tornar Deus real a eles, à medida que eles invocam, leem e oram a palavra. Não queremos que eles atuem, não queremos que os nossos jovens façam uma atuação. Uma coisa acerca da questão de invocar, o irmão Rick mencionou, às vezes queremos invocar e precisamos invocar como se a casa estivesse pegando fogo. Sim, segundo a Coríntios, o apóstolo Paulo nos disse que para Deus ele era louco, mas para os santos ele era sóbrio. Então nós podemos tomar tempo para estar diante do Senhor e ficarmos loucos com Jesus, invocando o seu nome, invocando, e somos arrebatados, entramos em outra esfera, ou podemos fazer isso com outros. Alguns temos experimentado isso. Isso não é ruim, mas também, durante a nossa vida diária, por meio de voltar o nosso coração, abrir nossa boca, imediatamente estamos exercitando o nosso espírito
porque estamos invocando essa pessoa maravilhosa e nosso coração é voltado. Então, à medida que exercitamos para invocar, exercitamos nossa comunhão. Então, exercitamos nosso espírito. Mais uma vez, o exercício genuíno do espírito é o exercício das funções do nosso espírito. E a consciência é a principal, a mais importante função. Louvado seja o Senhor, que quando fomos regenerados, Jeremias, Ezequiel, recebemos um novo coração e um novo espírito. E o Senhor pôs em nós um espírito. Precisamos tomar isso como uma promessa na palavra para perceber que nossos jovens têm um novo coração. Precisamos ajudá-los a voltar o seu coração ao Senhor. Se eles forem regenerados de fato, o coração deles é amolecido diante do Senhor. Talvez muitas coisas aconteceram nos últimos 6 meses, o seu coração está endurecido, mas se eles são regenerados, eles têm um coração amolecido, eles têm um coração para com Deus. Temos que ajudá-lo a voltar o coração, para que essas práticas das quais estamos falando sejam reais e podemos transmitir o próprio Deus à medida que invocamos, oramos e oramos, lemos a palavra. Há um grande encargo aqui acerca da questão de orar, ler. Ler com oração talvez seja algo que eles ainda não entraram ainda. Então, nós precisamos entrar no que é o real ler com oração. Eu estou falando aqui é que muitas vezes, quando estamos juntos, lemos com oração juntos e repetimos o que estamos lendo. Então, isso se torna um tipo de oração em grupo. Mas quando estamos sozinhos, não temos ninguém para dizer amém, alguém para repetir e repetimos juntos, não. É apenas você e o seu Senhor e a sua palavra. À medida que abrimos a palavra, vamos à palavra. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Senhor, obrigado. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Senhor, obrigado que no princípio. Senhor, seja meu princípio hoje. O que fazemos é tomamos a palavra da Bíblia e personalizamos na nossa oração com o Senhor para tornar ela nossa. Algumas vezes podemos ler um versículo e não sentimos a unção em nenhuma dessas palavras que lemos, então continuamos para o próximo versículo, e talvez o próximo versículo, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ó Senhor, em Tu estás a vida. Senhor, perdoa, porque muitas vezes estou em trevas, então imediatamente a luz vem, então Ele é a vida. Mas às vezes eu estou em trevas, então a palavra, o Espírito me leva a confessar, Senhor, perdoa-me. Naquela situação ontem, eu escolhi permanecer em trevas. Senhor, Tu és luz, ilumina-me hoje. Então, a própria palavra de Deus se torna nossa oração para com Deus. Isso se torna uma fonte real de suprimento. Precisamos orar que o Senhor nos dê essa experiência e também para que ajudemos os nossos jovens a experimentar isso. Como é orar, ler a palavra de maneira adequada. Ok, eu vou prosseguir. A questão de ler a Bíblia é muito importante. Se conseguirmos inspirar os jovens a ler a Bíblia, quando jovens, ler um capítulo por dia, podem terminar a Bíblia. Se eles lerem 3, eles podem terminar a Bíblia em 4 anos. Se eles lerem 3 do Antigo Testamento, 1 do Novo Testamento, por dia, eles podem terminar em 1 ano. Precisamos buscar o Senhor para inspirá-los a apreciar a Bíblia e a fazer um cronograma, um horário, para que eles leiam a Bíblia no ensino médio, através do ensino médio, ou para quando eles terminarem e receberem um diploma no ensino médio, eles podem dizer, hoje eu terminei de ler a Bíblia, uau, seria maravilhoso. Os jovens podem ter essa experiência. Se eles lerem a Bíblia em 4 anos, depois de 20 anos,
Você vai ter lido a Bíblia 4, 5 vezes. Não muitas pessoas leram já a Bíblia em 4, 5 vezes. Precisamos inspirá-los e ajudá-los a fazer um horário. E nosso apacentamento, precisamos ajudá-los a ter esse hábito. Podemos, talvez, ler com eles um capítulo por dia, um capítulo por dia. Então, isso se torna um ótimo hábito que estará com eles para o resto das suas vidas. Vamos para a lição 3. Lição 3, queremos fazer uma correção no livro, em espanhol e também em português. A lição 3 fala de 3 vidas e 4 leis. No livro fala, o homem tem 3 vidas, o ponto 1 do esboço. Precisamos adicionar regenerado. O homem regenerado tem 3 vidas. O homem tem apenas 2 vidas. Temos a vida física e também recebemos a vida de Satanás. Mas não temos a vida divina ainda. Por isso precisamos mudar aqui, colocar o homem regenerado tem 3 vidas. E isso também deve ser mudado no título, no texto. Por favor, façam essa correção. À medida que lermos esse esboço, veremos do que estamos falando. 3 vidas e 4 leis. O homem tem 3 partes. Corpo, alma e espírito. E um homem regenerado, cada uma dessas partes tem uma vida que a corresponde a essa parte. Temos a vida de Deus no nosso espírito. Também temos a vida de Satanás na carne. E também temos a vida bios, a vida criada, física, que é quem somos. A vida psique, a vida da alma. Perdão. E no ponto 1 diz, A. 1. Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Satanás entrou no homem, o corrompendo. 3. Agora nós, que recebemos o Senhor e recebemos a vida divina no nosso espírito. Então temos o sopro de Deus que entrou em nós para nos tornarmos uma alma vivente. Temos a vida de Satanás pela fruto da árvore do conhecimento do conhecimento do bem e do mal, e temos a vida de Deus no nosso espírito. Agora temos a lei do pecado e da morte, que sempre opera e sempre nos leva para baixo. E temos uma lei mais elevada na nossa mente. E há uma lei no nosso espírito que é a lei mais elevada, que é a lei do espírito da vida, que vence, mas fora de nós. A lei moral, a lei dada por Deus a Moisés, que traz demandas ao homem. Então, de acordo com a nossa mente, a mente boa do homem, queremos fazer o que a lei diz. Mas quando nos levantamos para fazer o que a lei diz, há outra lei nos nossos membros, que nos leva a fazer o que não queremos fazer, que é a lei do pecado e da morte. Mas, nos crentes regenerados, os que têm a vida de Deus, há uma vida mais elevada, mais forte, que está em outra esfera, que vence a vida do pecado e da morte. Isso é de fato um evangelho para nós. Como crentes, podemos viver sob a operação constante do pecado e da morte. Se estamos na carne, sempre pecaremos.
Mas se pomos nossa mente no Espírito, teremos vida e paz, que é outra lei que opera, que nos tira dessa esfera da lei do pecado e da morte. Assim como a lei da gravidade. Se eu deixo isso cair, uma vez, duas vezes, sempre vai cair. O mesmo princípio. Se eu estou na carne, sempre vou pecar. Mas, louvado seja o Senhor, há outra lei no meu espírito. E é necessário uma transferência para sair da carne e entrar no nosso espírito, para que a lei da vida opere. Por que é tão difícil para nós, algumas vezes, talvez, com o pecado, ou qualquer que seja a sua dificuldade? É porque estamos buscando cumprir a demanda de Deus com a nossa carne. E jamais poderemos fazer isso. Ao invés de focar no meu fracasso e no meu pecado, eu preciso comer Deus. Eu preciso comer Deus na minha experiência, me abrir ao Senhor diariamente, na sua palavra, cuidar da minha consciência, confessar meus pecados, ter comunhão rica com o Senhor. Quando eu faço isso, é como se essas coisas que costumavam ser um problema, deixam de ser um problema, porque eu mudei de esfera, da esfera da carne, até mesmo da carne boa, que tenta agradar a Deus, mas ela não consegue. A carne não pode agradar a Deus, nem que queira. Louvado seja o Senhor por outra esfera. E a maneira como podemos fazer essa transferência é focar em Deus, comer o Senhor, manter essa vida que foi instalada em nós, essa pessoa maravilhosa que quer crescer em nós e nos liberar de todas as coisas que nos mantêm para baixo. Temos outra lei que opera no nosso espírito e podemos ser transferidos. Ok, eu preciso prosseguir mais rápido. Quanto mais elevada a lei, mais elevada a vida. Não vencemos o pecado pela lei do bem, só podemos vencer pela lei do Espírito da vida. Porque a vida de Deus é a vida mais elevada, ele tem a lei mais elevada. Ele vence todas as vezes, desde que você esteja na esfera adequada. Podemos ser transferidos para outra esfera, onde não há gravidade. Aleluia! Essa lei, se praticarmos isso, podemos trazer algumas experiências para os jovens. Como experimentamos a libertação, a transferência dessa esfera para outra esfera. É esse tipo de falar que gostaríamos de trazer a eles. Próxima vez que estivermos com eles na Escola da Verdade. Ok. Uma coisa que eu sublinhei aqui, Algarismo Romano 2, a lei da vida e a luz da vida. Ponto B4 diz, a maneira de ser iluminado é, primeiro, devemos desejar o resplandecer. Ó Senhor, que todos possamos receber o resplandecer. Segundo, devemos estar abertos ao Senhor e nos voltarmos para Ele. E terceiro, não devemos discutir com a luz. Senhor Jesus, não devemos discutir com a luz. Então, essa é a maneira de receber luz. Receber luz é estar abertos à luz. Precisamos desejar ser iluminados. Ó Senhor, ilumina em mim. Isso tem a ver com vir ao Senhor e ter comunhão cabal com o Senhor. Essa comunhão sempre traz luz. E quando a luz vem, vemos nossas carências, defeitos, pecados. Então, nessa luz confessamos. Então, somos libertados. E nos abrimos ao Senhor. Voltamos a Ele e abrimos a Ele. E permitimos que Ele faça o que precisa ser feito. Então, quando o Senhor mostra algo em mim que precisa ser lidado, eu digo, ok, Senhor, faça isso, faça aquilo. Nós não discutimos com Ele. Quando discutimos com o Senhor, vamos contra o Senhor. Nós secamos. Essa é a maneira de secarmos.
discutir com o Senhor. Quando a luz mostra algo da qual devemos cuidar, Senhor, tenha misericórdia de nós. Que possamos ter experiências para trazer aos jovens. O foco aqui, o encargo dessa lição é ajudar os jovens a ver que a verdadeira experiência de vida não requer esforço algum. A lição é o evangelho verdadeiro para os jovens. Na velha criação não há esperança, mas na nova criação não há esforço algum. Ok. Vamos prosseguir. Não sei se eu vou conseguir. Lição 4. Crescimento de vida e a experiência de vida e viver uma vida cristã normal. Isso cobre as lições 5 e 6 do nosso livro. É uma lição muito importante. Crescimento de vida e a experiência de vida e uma vida cristã normal. Primeiro, definimos vida mostrando o que não é crescimento de vida. Não é o nosso autoaperfeiçoamento, melhoramento do nosso comportamento, não. Crescimento de vida também não é o aumento de conhecimento. Não quer dizer que eu conheço mais a Bíblia. Você pode ter mais conhecimento da Bíblia, mas ainda ser muito pequeno na sua medida de vida. Porque você está usando o órgão errado para contatar a pessoa na palavra. O Espírito está no nosso Espírito e com o Espírito podemos tocar o Espírito na palavra. Isso nos leva a crescer em vida. Senão vai ser apenas conhecimento a nós. E não queremos levar apenas conhecimento aos jovens na Escola da Verdade. O que é o conhecimento de vida? Vida é o próprio Deus, experimentar vida é experimentar Deus. O crescimento de vida é o aumento do elemento de Deus em nós. Um ponto muito importante, quando nós amamos Cristo, ponto 2. Buscamos Cristo e permitimos a Cristo viver mais em nós, desse modo nos ganhar, a estatura de Cristo gradualmente aumenta dentro de nós. Uma vez que essa vida é Cristo que vive em nós, o crescimento dessa vida é o aumento da estatura de Cristo em nós. Louvado seja o Senhor. Até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando buscamos com maior urgência o trabalhar do Espírito Santo em nós e rendemos diligência em obedecer ao ensinamento do Espírito Santo dentro de nós como a unção, esse é o chamado para nós como servidores. Queremos apresentar todos os jovens plenamente crescidos em Cristo. Para isso nos entregamos, para isso nós laboramos. Como Paulo disse em Colossenses. Então, estou lendo a letra C. A maneira de crescer em vida é ser enchido com o Espírito todos os dias. E por meio do viver segundo o Espírito e permanecer na comunhão da vida, e por meio de fugir de todas as coisas negativas, vencer todos os obstáculos da vida. Perdão, não tenho tempo para entrar em tudo, mas isso ressalta que essa vida precisa ser mantida, precisa de manutenção, e ela precisa de nutrição. Também, essa vida que recebemos, que o Senhor faz demandas, precisamos dizer ao Senhor, Senhor, dá-me a disposição de te obedecer e ser um contigo na minha vida diária. E dê a graça para dizer sim a ti e não ao mundo. Isso é importante. Vivemos em uma era que é escura, que há tentações por todos os lados. Precisamos de graça. Temos um lugar para o qual podemos ir, para receber misericórdia e achar graça em tempo oportuno, para que essa vida cresça. À medida que o Senhor nos mostra coisas diferentes que impedem nosso crescimento em vida, podemos cooperar com o Espírito para lidar com essas coisas. A palavra lidar, nesse contexto, significa
seguir o guiar do Espírito para remover os impedimentos ao crescimento em vida. Que o Senhor ganhe nossa cooperação. Ok. Viver uma vida cristã normal. Gostaria de ler uma porção do dispensar divino da Trindade Divina. Eu vou ler devagar para os irmãos que estão traduzindo. Isso tem a ver com a questão de amar o Senhor e passar tempo com o Senhor. Se você passar de segunda a sábado amando o Senhor, tendo comunhão com Ele, vivendo no meio dEle e andando juntamente com Ele, certamente, no dia do Senhor, no domingo, vocês terão o sentimento profundo que você está em Cristo. Você terá um Cristo prático e presente para permanecer nele. Por outro lado, se você passar de segunda a sábado, não amando o Senhor, não tendo comunhão com Ele, não vivendo e não andando com Ele, ainda que quisesse permanecer com Ele hoje, você não terá em experiência. Ainda que deseje permanecer nele, vai parecer que você não sabe onde Ele está. Isso significa que na última semana, você não edificou Cristo. Ó Senhor Jesus, todos nós possamos laborar todos os dias para edificar Cristo. Ok, irmãos e irmãs? A próxima lição é a lição número 5. Eu não tenho tempo. Vitor e os irmãos? Quanto tempo eu tenho? Eu não tenho mais muito tempo. Você tem 17 minutos. 17 minutos, muito bom. Obrigado por me atualizar. Ok, talvez consigamos. Louvado seja o Senhor. A vida divina é eterna. Aleluia. Permaneçamos nessa esfera da vida eterna. Lição 5. A sensação de vida e obedecer ao ensinamento da unção. Ponto 1. Leamos juntos. A sensação de vida. Cada tipo de vida tem uma sensação. Após sermos regenerados, temos a sensação da vida divina. A experiência de vida está bastante relacionada com conhecer, desenvolver e viver pela sensação de vida. Aqui, os 2 versículos são importantes. Romanos 8:6 nos diz que a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espírito é vida e paz. Aqui está falando acerca de uma sensação interior. Sabemos que está falando de uma sensação de vida. A mente posta na carne é morte. É como pôr um copo em uma mesa. Eu posso colocar o copo na mesa ou eu posso colocar debaixo da mesa. Eu posso pôr a minha mente no espírito ou posso pôr a minha mente na carne. E há 2 resultados diferentes. Se eu pôr na carne, é morte. Se eu pôr no espírito, é vida e paz. Temos uma sensação interior. E um versículo de contraste que nos mostra a condição de uma pessoa que não tem mais essa sensação. É Efésios 4:19, que diz: tendo se tornado insensíveis, se entregaram à devassidão, para com avidez cometerem toda espécie de impureza. Aqui está falando daqueles que foram obscurecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus, por causa da dureza do seu coração. E por causa disso, eles se tornaram insensíveis. Não há sensação quando eles vão contra a sua consciência. Podemos dizer que pessoas que não prestam atenção à sensação da sua consciência, na verdade, elas rejeitam essa sensação, colocam de lado e parece que não tem sensação, não tem sentimento. E quanto mais elas fazem isso, mais fazem sem muita consideração. Em outras palavras, elas perdem a sensibilidade
a vida divina. Ou se elas não são regeneradas, elas têm uma consciência. Mas essa consciência que diferencia certo do errado, se elas colocam de lado, elas se tornam assim. Nós, como crentes, se não prestarmos atenção à sensação da nossa consciência a respeito de coisas diferentes, vai se tornar como uma queimadura séria, que você perde toda a sensação. Digamos que eu queimei a minha mão, e agora eu não sinto nada. Eu posso colocar minha mão no fogão e eu não sinto nada. Eu estou sentindo cheiro de bife, mas não é bife, é minha mão. Essa sensação eu perdi. Se não tivermos essa sensação em nós, teremos que rejeitar essa sensação ainda mais forte do que os incrédulos, porque os incrédulos não têm a vida de Deus. Nós temos a vida de Deus. Nossa consciência é rica e precisamos cuidar da sensação de vida por meio da nossa consciência. Então, se pudermos ajudar os jovens a reconhecerem a sensação de vida, da morte, isso vai os ajudar muito na sua experiência. O Senhor tem sensação acerca de tudo, do que fazemos, do que dizemos, de onde vamos, do que pensamos. Ele está interessado em todos os aspectos da nossa vida. Se de fato conhecermos a sensação de vida, e se queremos que os jovens aprendam a sensação de vida, precisamos aprender a obedecer à sensação de vida e seguir a unção segundo a sensação de vida, e isso vai salvá-los de muitas coisas. Como jovens, vocês que têm filhos, não sabemos onde estão nossos jovens. Se conseguirmos cultivar neles uma consciência sensível, que é rica, é sensível quando eles te desobedecem e desobedecem a Deus. Quando você diz para eles, vocês não podem ir ao shopping, porque... Então, quando eles vão ao shopping com os amigos deles, eles dizem, mãe, eu vou para a casa de tal irmã. Mas então você descobre que depois de ir para a casa dessa irmã, ela foi para o shopping. Então, ela te falou, te contou uma meia-verdade, meia-mentira. Mentira e verdade juntos. Mas, se esse jovem, a sensação na sua consciência foi cultivada e ele foi ajudado a ser sensível, quando ele for fazer isso, ele vai se sentir muito mal quando fizer isso. Essa é a sensação de vida. Se eles querem crescer em vida, eles talvez digam à sua mãe, desculpa, eu disse isso, mas na verdade eu fiz aquilo. Isso será uma experiência de vida para eles. Eles atravessaram isso, tentaram ir contra essa vida, mas essa vida neles é fresca. E as convenceram, e as fortaleceram. Isso é maravilhoso, cultivar isso nos nossos jovens. Porque não podemos estar com eles todo o tempo, eles vão para a escola, têm amigos, fazem muitas coisas. E muitas vezes eles fazem coisas que não queremos que eles façam. Mas temos um aliado no espírito deles, que é a vida divina de Deus, que é poderosa, e tem sensações acerca de coisas que elas fazem. Em Salmos 1:39, ainda que eu faça a minha cama em Sheol, você está ali. Essa é a experiência dessa sensação. Você tem aquela sensação, eu não deveria estar aqui, preciso ir embora. E você coopera com essa sensação. Você segue essa unção e você é salvo de muitas coisas. Precisamos ajudar os jovens a discernir
essas experiências e desejar ter essas experiências. Ok. Vou ler o próximo versículo. Salmos 1:39. And then verse 7 says, "Where shall I go away from your spirit? And where shall I flee from your presence?" Praise the Lord for the divine life in us. Okay. Louvado seja o Senhor pela vida divina em nós. Again, Romans 8:6. For the mindset on the flesh is death, but the mindset on the spirit is life and peace. Romanos 8:6. Pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espírito é vida e paz. Efésios 4:19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregarem a uma devassidão para com avidez cometerem toda espécie de impureza. Ponto C. A função da sensação de vida é avisar-nos continuamente, que estamos vivendo na vida natural ou na vida do espírito, na carne ou no espírito. É isso que a sensação de vida nos faz saber continuamente. E é para isso que temos a sensação de vida. Em outras palavras, é como se você estivesse dirigindo seu carro na estrada e você vê uma placa dizendo devagar, curva perigosa. É como se interiormente você tivesse uma placa dizendo, ok, cuidado, devagar. Se você não prestar atenção a isso, você vai cair do precipício. Isso pode acontecer se não prestarmos atenção a isso. Obedecer ao ensinamento da unção. Isso é maravilhoso. É um ponto maravilhoso. Agora, no Romano 2. Obedecer o ensinamento da unção. Quanto mais obedecemos o ensinamento da unção, mais temos o elemento de Deus. Isso nos leva à pergunta, qual é o propósito da salvação de Deus? Ele nos criou a sua imagem e semelhança para o contermos, para o recebermos. Sua economia, seu desejo é que sejamos enchidos dele, para que o que ele quer fazer é trabalhar a si mesmo em nós. Quando o Espírito está estático, ele não se move, é só o Espírito. Mas quando o Espírito em nós se move, isso é a unção. A unção é o mover do Espírito em nós. O que isso faz é ajudar Deus a cumprir o propósito da sua salvação. Na sua salvação, ele quer nos encher consigo mesmo. Então, à medida que obedecemos, seguimos o ensinamento da unção. Não devemos ter a expectativa de que se seguimos o ensinamento da unção, tudo vai ir bem nas nossas vidas. Romanos 8:29 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas incluem todas as coisas, inclusive as coisas que são como nosso carro furou o pneu, tem um vazamento, tudo isso é para cooperar, para que tenhamos mais de Deus no nosso espírito, mais do seu pintar em nós. Talvez recebemos a oferta de 2 empregos. Perguntamos ao Senhor, Senhor, buscamos comunhão. Quando buscamos comunhão, a comunhão não é para recebermos conselho, mas é para buscarmos o Senhor. Então, precisamos orar. Dessa maneira, contatamos Deus, nos abrimos a Deus. E talvez, depois dessa oração, estamos claros. Mas não ache que agora que você escolheu esse emprego, tudo vai ir bem nesse emprego, porque é o emprego que Deus te disse para seguir. Talvez a razão é porque nesse emprego você terá muitas dificuldades, que te levará a ter centenas de milhares de conversas com Deus.
para que Deus te unja mais no seu ser. Então, o ensinamento da unção não é para nosso propósito, mas é para o propósito de Deus de nos encher consigo mesmo. Louvado seja o Senhor por essa verdade maravilhosa. Deus quer nos encher consigo mesmo. Eu vou deixar o foco com vocês podem ler. Lição número 6, a comunhão da vida e obedecer ao ensinamento da unção. Vitor, como estamos? Ok, a comunhão da vida e obedecer ao ensinamento da unção. Ponto C, em Algarismo ano 1, o significado da comunhão da vida é participação conjunta ou participação comum. Ao fluir da vida eterna dentro de todos os crentes que receberam e possuem a vida divina. Aqui, mais uma vez, o ponto é contatar essa pessoa. Muitas vezes, usamos a palavra comunhão quando temos uma conversa rápida entre nós. Dizemos, tivemos comunhão. Mas, na verdade, não houve o fluir da vida em nós. Apenas perguntamos como que você estava, algo assim. Não houve transação com Deus. Isso não é comunhão. Comunhão é a participação conjunta do fluir da vida eterna. Então, quando buscamos o Senhor em comunhão, abrimos para que a vida de Deus flua em nós. Nossa expectativa é que essa vida flua entre nós e quando sentimos e sejamos sentidos com essa vida. Ok. Alguns santos, algumas vezes, têm alguma decisão a fazer. Eles sabem que tem que ter comunhão e eles pedem comunhão, mas, na verdade, quando eles vêm, apenas querem falar para nós a decisão que eles tomaram. Isso não é comunhão. Isso é contamunhão. Comunhão é você abrir, nos abrimos, oramos junto, buscamos o Senhor juntos e buscamos o guiar do Senhor. Senão você só está buscando algo do seu próprio pensamento, de falar aos irmãos o que você quer fazer. Não, a comunhão é a participação comum. É dar e receber a vida divina. Gostaria de mencionar algo. Vamos ler Algarismo Romano 2. Há uma relação muito estreita entre a unção e a comunhão da vida. A comunhão da vida é o fluir da vida, o fluir conjunto de Deus, com todos aqueles que possuem sua vida, enquanto que a unção é o mesclar de Deus com todos aqueles que pertencem a Ele. Também existe uma relação muito estreita entre a unção e a aplicação do sangue. A aspersão do sangue é para limpar tudo o que não deveria existir, e a unção do unguento é para nos ungir com os elementos de Deus, até mesmo com o próprio Deus. Recomendo, em 1 João, aquele ciclo da vida. E, por favor, leiam acerca do ciclo da vida. Eu tive uma comunhão mais cedo, acerca de passar tempo com o Senhor. Eu gostaria de mencionar, irmãos, se vocês pudessem mostrar os 7 minutos com o Senhor, gostaria de mencionar isso. A ordem aqui. Isso, de certo modo, parece mecânico, mas é uma boa ferramenta para entrarmos no hábito de ter tempo com o Senhor. Se nós não tivermos tempo com o Senhor e não ajudarmos os jovens a cultivar e a começarem a desenvolver o hábito de contatar o Senhor, não há manutenção dessa vida. Eles não vão contatar essa vida.
Então, eu gostaria de trazer isso para que prestemos atenção a isso. 7 minutos com o Senhor. No começo pode ser mecânico, mas isso nos dá o que fazer, quanto tempo passar em cada coisa. Por exemplo, invocar o Senhor. Meio minuto. Orar, 1 minuto. Orar, ler, 2 minutos e meio. Confessar, 1 minuto. Consagrar, meio minuto. Agradecer, ações de graças, meio minuto. Então, petições, pedir, 1 minuto. Apenas gostaria de dar isso a vocês, talvez vocês possam ter isso na Escola da Verdade, para ajudar os jovens a entrar nesse tipo de tempo com o Senhor. Na verdade, há um aplicativo que se chama 7 minutos com o Senhor. E há muitas línguas diferentes. O problema é que você leva seu celular e você pode acabar tendo muitas distrações. Então, talvez ao invés de ter um aplicativo, o melhor é ter um pedaço de papel com isso escrito. De qualquer modo, gostaria de dar isso a vocês, como uma ajuda, para que possamos ajudá-los a cultivar um tempo pessoal e íntimo com o Senhor, para que eles conheçam o seu Senhor, essa pessoa maravilhosa, por meio de abrir, orar, ler. Mais uma vez, queremos ajudar nossos jovens a conhecer, a invocar o Senhor, tocar essa pessoa, orar, ler a palavra, tocar o Espírito na palavra, então receber luz. Vem a luz, confessamos. Senhor, eu dou esse dia, dou meu tempo, o meu dinheiro, me entrego a Ti mais uma vez. Então, é de grande ajuda. Então, esse tempo de 7 minutos vai se tornar 15 minutos. Então, vai se tornar 30 minutos. Mas 7 minutos é um bom tempo para começar. Então, vou parar por aqui, irmãos e irmãs. Vou deixar com vocês as lições, os focos, claro, as lições no livro.